Gênios e prodígios, apesar de parecer a mesma coisa, não são. Temos vários personagens em Naruto que são tratados como gênios, como, por exemplo, Minato, Tobirama, Orochimaru. Já entre os prodígios, aparecem personagens como Boruto, Sakura e até alguns que talvez você nunca tenha parado para pensar. Como esses dois conceitos são bem parecidos, eles têm algumas características iguais, como, por exemplo, aprender as coisas rapidamente, criatividade alta. A determinação também pode ser um fator para os dois. Circunstâncias únicas também podem estar inclusos, como Naruto, que consegue suportar a metade do poder da Kurama desde o nascimento, ou nascer em um clã como Senju, que são bons em tudo. Algo que não pode faltar é um grande potencial. Claro, vai ter algumas anomalias aqui nesse vídeo, que vai ser difícil demais os categorizar como gênio ou prodígio. Você já deve ter um ou dois nomes na cabeça de quem pode estar aqui. Começando pelos gênios, que são os mais fáceis de entender e provavelmente o que vocês conhecem melhor. A palavra gênio significa alguém com uma capacidade inata, sendo exclusiva dela ou algo extremamente raro de se ter. Em Naruto, isso pode vir de diferentes formas, seja com linhagens como o Uchiha, Uzumaki, Hyuga. Cada clã tem algo especial. O Uchiha tem um Sharingan, o Uzumaki tem reservas de chakra enormes, vitalidade alta e técnicas próprias como as correntes adamantinas. Hyuga tem um Byakugan e consegue controlar todos os tenketsu do corpo. Basicamente, só de nascer nesses clãs faz de você alguém acima da média comparado à maioria dos que não nascerem em um clã do tipo. Mas isso não é regra. Os gênios não dependem só de linhagem. O Asha, por exemplo, não era um gênio por ser filho do Hagoromo, nem mesmo um prodígio ele era. Ele só mostrou um avanço lá mais pra frente por outros motivos. O que é diferente do Indra, que sempre foi mostrado como um gênio desde a infância. Ser um gênio também pode significar ser um criador de algo. Ele ou cria algo do zero, ou modificar algo ao ponto de parecer uma coisa nova. Minato é um bom exemplo disso. Pegou a ideia das Bijudamas e criou o Rasengan, uma esfera de chakras girando de forma controlada em alta velocidade. Se é que dá pra resumir assim. Como vemos pelo treinamento que o Naruto teve que passar com Jiraiya para aprender esse jutsu, é algo difícil. Na primeira etapa do treino, o Naruto teve que aprender a fazer o chakra dele girar em múltiplas direções ao mesmo tempo naquele balão com água. Depois, na segunda etapa, ele teve que aumentar o poder do chakra, girando com mais velocidade e intensidade. Depois, ele só teve que fazer isso de novo, só que mantendo o controle para que ela não se desfaça no impacto ou que ela exploda nele mesmo. Vendo isso agora, o Rasengan foi o jutsu que mais teve uma lógica por trás dele, né? Tá, mas vamos deixar isso pra lá. Apesar disso, o Minato não sabia só criar jutsus. Seus reflexos também não era algo normal. Ele tinha velocidade de reação suficiente para desviar do A, que ainda não era o Haikage na época, mas lento ele também não era. Não só isso, como tinha percepção suficiente para lidar com ele e ainda desviar e atacar o B, como também algo que ele fez desde que foi mostrado realmente lutando é o seu Hirashin, que eu tenho total certeza que não é fácil se teleportar de um local para o outro e não se sentir perdido. Mas mesmo assim, ele luta e usa isso, talvez sendo o melhor no teletransporte. E claro, mesmo ele não sendo de um clã renomado, com algo especial, pelo que sabemos, e é basicamente confirmado isso, suas reservas de chakra são altas para um, entre aspas, ninguém. Apesar de não sabermos quanto chakra gasta o Hirashin dele, ainda é um jutsu de espaço-tempo, que deve gastar bastante. Mas ele ainda assim consegue teletransportar coisas gigantes, como uma Bijudama e mandar ela para longe. Consegue também teleportar uma Biju inteira, depois disso invocar um Gamabunta e depois usar o Shikifujin, e ainda mais o selo que ele fez no Naruto. E isso foi só com seu chakra. Isso faz do Minato ser um gênio no quesito de criar jutsus e um gênio em combate, porque seu estilo é quase exclusivo dele. Tem outras coisas para falar sobre ele, mas vamos para os outros personagens para vermos suas genialidades e entender o que é um gênio nesse universo. Por isso vamos com o Orochimaru, aquele que poderia ter sido o Hokage no lugar do Minato. Orochimaru tem um tipo diferente de genialidade. Por ser um cientista, ele fica muito focado na área de estudos, uma área que necessita de inteligência, criatividade e algo que ele tem bastante, que é a ambição de querer criar mais. Ou seja, ele tem uma inteligência que divide com a do Minato aqui, a inteligência de criação ou criatividade. A diferença é que ele não foca só em jutsus, mas em outras coisas, como selos. Ele estudou selos para criar a marca da maldição usando do jugo, onde ele também precisou de conhecimento biológico e outros conhecimentos aí, e criar essa marca. Jutsus ele também criou bastante por sinal. Pelo que dá pra saber, a maior parte dos jutsus de cobras dele foi ele que desenvolveu, porque ele ainda não tinha ido na caverna Yuji para tentar aprender o modo sábio, que ele não conseguiu. Então todos esses jutsus relacionados a serpentes são dele, pelo menos pelas informações que temos. O jutsu dele de se tornar imortal também foi ele que criou, o Fushi Tensei, ou reencarnação em vida. Agora,
temos outro tipo de gênio, Shikamaru, que é um dos mais fáceis de se perceber, porque o Asuma fez aquele teste de QI nele de forma despercebida. Como? Eu não sei, mas ele fez, onde o resultado deu mais de 200 de QI. Não é à toa que ele deveria ter tirado nota máxima em todas as provas que ele teria feito na academia, mas não fez porque ele era preguiçoso demais para mexer o lápis e escrever. Só isso já faria dele um gênio, mas ele também, por ficar jogando Shogi, é um gênio estrategista em combate. Por ser a marca dele ser um estrategista, vemos isso em todas as suas lutas, como a com a Temari, que é o momento que vemos sua genialidade. Ele engana ela algumas vezes, usa do casaco como uma kunai para fazer sombra e aumentar o alcance do seu Kagemani. Usa o buraco no chão que o Naruto fez para alcançar a Temari e perder a luta no final por desistência. Na luta contra a Tayuya, ele ficou testando os limites dela, memorizando a sequência de toques que ela faz na flauta com os dedos para saber qual movimento que as invocações iriam fazer, criou armadilhas e roubou as invocações dela, ou no caso de quando ele teve que modificar sua estratégia por causa do Kakashi, que tinha chegado no time depois dele já ter feito o plano para lutar contra o Kakuzu e o Hidan. Com o Hidan foi o auge. Ele criou uma estratégia para derrotar tanto ele quanto o Kakuzu, usando da habilidade do Hidan para ferir o parceiro, como também prendeu o Hidan nas cordas, explodiu ele e o enterrou, já que não tinha como matar o imortal assim tão facilmente. É impressionante como ele, com a pouca versatilidade que tinha com suas habilidades, já que os jutsus de sombra não dá para fazer muitas coisas, e mesmo assim ele vence lutas e cria estratégias. Agora o Kakashi, dá pra ver porque ele é gênio e não prodígio. O Kakashi tinha literalmente tudo o que um ninja precisa: ninjutsu, taijutsu, liderança, e ainda assim criou o Chidori, ou no caso o Haikiri, um jutsu de classificação S, difícil de usar e nada naturalmente compatível com ele, porque quando ele usava, sua velocidade aumentava e criava o efeito funil, limitando a mobilidade e até a capacidade de desviar de ataques diretos. Ele só conseguiu usar isso por completo depois de ganhar o Sharingan do Obito. Com ele, o efeito funil desaparece e o Chidori atinge seu máximo potencial. Claro, tirando os jutsus de raio roxo que ele criou no Boruto e essas coisas. Além disso, Kakashi tinha todas as outras qualidades de um gênio, algumas mais e outras menos, mas mesmo assim, ele ainda tinha. Inclusive o acadêmico, que o Orochimaru tinha, mas mesmo assim não era tanto quanto ele, já que os personagens que mais demonstram isso são o Tobirama, graças aos estudos que ele fazia dos Uchihas e seus jutsus que ele criou, como Hirashin, a do Tensei, a explosão múltipla dele e outras coisas. E a Sakura também, só que ela não combina nessa categoria de gênio, mas já chega de gênios, apesar de ter mais exemplos, tipo o Sasuke. Ele criou variações do Chidori e o Sharingan já o define como gênio pela linhagem. O Kirin, por exemplo, é criação própria dele, um jutsu de rank alto, poder destrutivo enorme e quase sem gasto de chakra, basicamente um jutsu perfeito. E pelo que vimos, ele poderia usar isso mesmo sem as condições ideais. Quando aparece no Shippuden, era para ser um Kirin, talvez mais fraco por falta de nuvem, mas ainda assim, um Kirin. Mas agora os prodígios. Aqueles que não têm nada de inato, nada de especial, entre aspas, porque eles são especiais, mas não no sentido de linhagem ou talento herdado. Eles se destacam não por criar algo novo ou ter algo único, mas por levar ao máximo o que têm ou aprendem. É mais fácil mostrar do que explicar. Por isso vamos começar com um diferente, Shizui Uchiha. Mesmo que seja estranho ter um Uchiha aqui, ele parece mais um prodígio do que um gênio, mesmo que tenha despertado a Mangekyo. Como eu disse, nascer em uma linhagem não te faria um gênio direto. Shizui é um exemplo disso. Além do básico de todo prodígio, inteligência, evolução rápida, habilidades excepcionais e etc., Shizui não precisava de mais nada de apoio, mas o que me fez colocar ele nessa categoria é o seu domínio do jutsu de corpo cintilante. É dito que ele evoluiu até o máximo que dá para saber, conseguindo usar até mesmo em combate. O Sharingan deve ter ajudado ele a isso também, da mesma forma que o Chidori do Kakashi. E claro, ele lutou contra o Abusa ainda criança, ao lado do Itachi, que vai estar nessa categoria também. Itachi é claramente um prodígio, isso não é difícil perceber, mas diferente do Shizui, o Itachi consegue muito bem ser confundido como um gênio, mas o que revela ele não ser um gênio é que ele nunca criou algo novo, modificou um jutsu ou algo assim. Só que ele tem uma capacidade sobrenatural de aprender tudo rapidamente. Pelo que foi mostrado, ele sempre conseguiu aprender tudo instantaneamente só vendo uma vez. O maior exemplo disso é o jutsu Bola de Fogo. Ele viu Fugaku usar e, sem nem precisar do Sharingan, fez o jutsu instantaneamente. Sua personalidade madura pode mostrar ser um prodígio, já que a maior parte deles são mostrados sendo maduros na infância, como vimos pelo Shizui. Tobirama é outro que mostra maturidade desde pequeno, e, usando ele como exemplo, dá para perceber que os gênios e prodígios são bem difíceis de separar. E, como basicamente Boruto não criou exatamente nenhum jutsu, apenas criou variações, ele também poderia estar nessa categoria aqui. Mas alguém que eu quero destacar aqui é a Sakura. Apesar de ser estranho ela estar nessa categoria, tem muitos motivos de por que ela tem que estar como prodígio e não em outra categoria. Ela nunca mostrou uma alta capacidade como uma ninja na prática, apesar de ser dito que ela era uma boa aluna, mas isso era só na parte acadêmica. Só que mesmo sem ter um talento bruto explosivo mostrado desde pequena, a Sakura sempre teve um excelente controle de chakra. Pegando exemplos que já foram dados na obra, o Naruto desperdiçava energia à toa e o Sasuke, apesar de ser melhor do que o Naruto, ainda assim desperdiçava chakra. Já a Sakura diminuía isso tanto que parecia que ela nunca desperdiçava seu chakra nos jutsus ou quando ia curar alguém.
Quando ela finalmente encontra a Tsunade e vai treinar com ela, isso fica bem evidente. Apesar dela não criar nada do zero, ela absorveu tudo que a Tsunade mandou para ela. Tipo o que o Kabuto era para o Orochimaru. Os dois aprenderam tudo que era mandado para eles mais rápido que o normal. Isso é exatamente o que define um prodígio. Alguém que pega o que já existe e leva ao máximo. Por sinal, o antídoto para o veneno do Sazori não conta muito em criar algo novo. O antídoto existia, a diferença é que era muito difícil fazer ele. O próprio Sazori diz que ele tinha dificuldade de fazer a cura, sem ver os ingredientes nem ter uma lista com as proporções e tudo. Então, isso é mérito da inteligência da Sakura. Um grande problema para ela é que a Sakura só foi começar a treinar realmente mais tarde do que devia. Basicamente, o mesmo problema que o Naruto. Os dois começaram a treinar formalmente, vamos dizer assim, quando conseguiram mestres para eles mesmos. As anomalias reais entre os prodígios são o Itachi e o Shizui, que aprenderam a evoluir a si mesmos de forma autoditada ou com pouca ajuda dos outros. E já falando em anomalias, essa é uma categoria que não tem como considerar igual às outras duas. Sendo uma anomalia, apesar de não ter as coisas básicas de um prodígio ou gênio, ainda vai ter o potencial de um ou até maior. Por isso que o Naruto está nessa categoria. Mesmo que eu ache que ele é um gênio por causa da criatividade, na prática, ele se aproxima mais de um prodígio, mas na verdade, ele não tem nenhum padrão. Isso porque ele é muito mais criativo e tem uma rara inteligência no combate. E ele também usa sua engenhosidade na hora de treinar. No País das Ondas, contra os Zabuza, ele usou clones para confundir e substituir. Contra Gaara foi a mesma ideia, criar clones, distrair, se aproximar e acertar uma cone com papel bomba. Tem alguns outros momentos que eu poderia explicar mais, só que vamos só dar uma passada rápida entre eles. Ele usou clones para reduzir esforço, acelerar a formação do Jutsu e depois criar o Rasen Shuriken, fazendo com que os anos necessários de treino fossem reduzidos para apenas algumas semanas. Apesar de ser algo típico de prodígios, não inventarem algo mas levarem ao máximo que existe, o Naruto usou de uma outra alternativa para isso. Lembrando que o Rasen Shuriken não é ideia do Naruto, era uma ideia do Minato, mas ele não teve tempo de aperfeiçoar isso porque ele morreu. Se ele estivesse vivo, ele provavelmente conseguiria criar o Rasengan com elementos. Ele também usou clones para estudar o estilo do Kakuzu, distrair e enganar. Agora, o motivo dele ser uma anomalia chegou. Além de tudo isso, ele usou os clones para absorver o chakra natural e entrar no modo sábio, mesmo que ele em si não fosse meditar. Ele tinha talento nato para aprender o modo sábio, que não só exige paciência e chakra, mas também habilidade natural. Ele também tem suas vantagens anômalas dele mesmo, que é a Kyuubi selada dentro dele. O chakra das 9 caudas é vazado pouco a pouco pelo selo criado por Minato, aumentando seu chakra base. Dá a ele uma regeneração absurda ao ponto de o curar de feridas fatais, como um buraco no ombro dele, e também todas as transformações que ele obteve ao longo do anime. Agora temos outras anomalias na obra. O Rock Lee, que é difícil de encaixar como gênio. Kakashi disse que ele era por conseguir abrir os portões até o 5º, um feito absurdo para a idade dele. O problema é a falta de informações. Não dá para saber se o Kakashi disse isso porque para conseguir liberar esse tanto de portões tão novo, você precisaria de um corpo resistente por natureza, tipo Naruto. Mas também, não dá para saber se ele conseguiu liberar os portões porque ele treinou tanto que ele conseguiu um corpo que suporta essa liberação de portões. Mas já sua habilidade em Taijutsu é algo que tem uma lógica e motivo por ele ser tão bom assim. Como vimos no arco Chunin, com o Kabuto, o nível em Taijutsu do Lee começou a aumentar muito depois que virou Genin. Foi muito por causa do Gai, mas não foi só isso. Como ele não precisa treinar Ninjutsu, Genjutsu ou controle de chakra, ele colocava todo o seu tempo no Taijutsu. Por isso, uma anomalia. Acho que já falei bastante do Lee aqui. Agora vamos para um Uchiha, Obito. Faz mais sentido eu colocar ele aqui do que os outros dois. Ele era visto como fracassado na academia e até pelo próprio clã. Meio que um Naruto da vida, mas não exatamente, porque no fim, ele ainda estava acima da média. Sabia o Jutsu Bola de Fogo, que já não é muito fácil, e era bom de luta. O problema é que ele só lutava com gente como Kakashi e Gai, então parecia sempre pior do que era. Mesmo assim, não era um ninja mediano igual aos outros. Pode ser que estivesse abaixo de outros Uchihas, mas ainda assim, era um bom ninja. Só que o motivo de eu colocar ele aqui é o que vem depois de ser salvo pelo Madara. Nessa parte ele evolui muito, e muito rápido. Ele saiu de um Genin acima da média para nível Jounin ou até mais em poucos meses na caverna. Isso antes mesmo de voltar para Konoha. Isso dá pra ver na luta com outros ninjas depois da morte da Rin. Claro, ele tinha as células do Hashirama recriadas pelo Madara, o suporte do Guru Guru e o Mangekyo com Kamui, que deixava ele intocável. Só que, mesmo com essas ajudas, ele pulou muitos degraus de uma vez. E quando invade Konoha, não vou dizer que bateu de frente com Minato de igual para igual, mas deu trabalho, com 14 anos. Isso por causa do Kamui? Sim, mas ainda assim, era uma criança enfrentando um Kage. Então, o Obito saiu de fracassado para alguém acima dos próprios Kages. Ele não foi um prodígio só por ser Uchiha ou ter Sharingan. O que levou ele tão longe foram os traumas, a manipulação do Madara e a morte da Rin. Foi isso que fez ele explodir em poder e virar quem virou. E é bom lembrar o talento de atuação dele. Ele atuou como Madara por muito tempo, realmente parecendo com ele, depois de realmente descobrirmos como é o verdadeiro Madara. Kabuto também poderia entrar aqui. Ele começa como um prodígio
prodígio, não criando nada novo, só evoluindo rápido e absorvendo tudo que o Orochimaru joga pra ele. Mas no fim, ele muda de categoria. A obsessão de se autodescobrir levou ele a se transformar até o limite, injetando DNAs, dominando o modo sábio das cobras e se recriando do zero. Por isso que, por mais que ele seja um prodígio e depois vira um gênio, eu prefiro chamar o Kabuto de anomalia. Com isso, faz com que, basicamente, os gênios que sejam aqueles que criam algo e chegam a mudar o mundo ou uma norma naquele mundo, os prodígios são aqueles que aprendem algo e o levam ao limite dele, normalmente se destacando desde pequeno, mas não é norma. Já as anomalias são aquelas que literalmente não têm um padrão para entender. Eles podem ser vistos como prodígios desde pequenos, mas depois mostram que não é algo que combina com eles, ou podem parecer gênios, ou até mesmo fracassados, mas depois de mostrar que nem isso eles podem ser categorizados, sendo literalmente algo que não tem como prever. Eu sei que a diferença de um gênio para um prodígio ou vice-versa é tão pequena que não faria nem diferença separar eles, mas mesmo assim, eu acho legal ver a diferença. Com isso, você discorda ou não da minha visão sobre os gênios e prodígios? Ou sei lá, tem algum personagem de alguma categoria que eu disse que você discorda? Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.